Quarta-feira é dia de falar de educação, de bater aquele papo com o educador Marcos Meyer, mas antes a gente vai ver que um jovem aqui do Paraná vai apresentar um projeto aos deputados lá em Brasília. É isso mesmo, é a primeira vez que um estudante de Foz do Iguaçu é selecionado para o Parlamento Jovem. O garoto de 16 anos viajou essa semana para a capital federal. Na aula de filosofia, a turma fica hipnotizada pelas teorias da disciplina. Um dos mais interessados é sempre o Mike. 16 anos e uma curiosidade sem fim pelos mistérios e problemas da sociedade. Eu sempre me interessei em ajudar as pessoas. Todo esse interesse chamou a atenção do professor Cícero, que viu no rapaz o cara certo para dar vida a uma ideia. Juntos, eles criaram um projeto que fala da criação de conselhos tutelares de fronteira. Nós não temos um conselho com autonomia de estar em contato com as autoridades dos outros países, no caso aqui o Paraguai, a Argentina, para dar um acompanhamento à criança ou adolescente que se encontra em situação de risco nos outros países. O projeto foi inscrito em um concurso nacional chamado de Parlamento Jovem. Dos 91 trabalhos escritos no Paraná, o desenvolvido aqui no Colégio Costa e Silva ficou entre os 5 melhores. Isso rendeu ao Mike um convite para passar uma semana em Brasília como deputado mirim. Uma experiência incrível, né? Nova, né? Para mim, mas estou estudando bastante, estou decorando certinho como fala lá e quero chegar lá e arrebentar. Lá, a missão será convencer os deputados de verdade que o Conselho Tutelar de Fronteira é mesmo importante. É um grande avanço nessa questão, principalmente por causa do tráfico humano, exploração, a questão trabalhista também, que às vezes vão para outros países trabalhar em condições não dignas, até degradantes. Então o Conselho Tutelar de Fronteira ele vem reforçar os conselhos tutelares que existem hoje no Brasil, que não têm atuação além do seu município. Caso algum parlamentar se interesse, ele pode transformar o projeto em lei. E isso é tudo que o Mike quer ouvir quando estiver lá na capital do país. Estou me sentindo muito feliz, muito realizado por ter essa oportunidade de ela poder virar uma lei para poder ajudar outras pessoas. Então eu estou muito feliz por isso e quero ir lá e fazer o meu melhor. Quem sabe está nascendo um novo político? Quem sabe, é o começo. Ah, que legal, a gente deseja boa sorte para o Mike, um projeto realmente muito importante, muito relevante para aquela região. A gente conversa aqui com o Marcos Meyer. Oi, Marcos, bom dia. Nosso educador, nosso colunista. Marcos, dá até um orgulho, né, de ver uma história como essa, né? É preciso incentivar mais projetos como esse, mesmo que não chegue a ser levado a Brasília. A gente vê aí um projeto nacional, mas tem que incentivar essa discussão, né? Todas as escolas deveriam incentivar a criação desse tipo de projeto dentro da escola. Por quê? Aí vai fazer com que os alunos pensem, os alunos criem, estudem a respeito de política, sociologia, filosofia. Essas matérias, filosofia, sociologia, psicologia, são matérias que ajudam o jovem a pensar e pensar de uma maneira social, não só para ele, para o bem dele, mas para o bem da sociedade, da comunidade. Quando a gente ensina isso, a gente faz com que o jovem saia de si mesmo, deixe daquela posição egoísta e passe a ter uma ação social. Então, um projeto desse que vai ser levado lá para Brasília, não importa se ele realmente vai ser levado a sério ou não, até não é tão importante isso, mas o ganho que este menino teve, a turma está tendo e toda a escola está agora acompanhando, eles estão preocupados com as questões fundamentais do Brasil, que é importante que aconteça no Brasil inteiro. Então, nós temos sim que continuar valorizando esse tipo de trabalho e esse tipo de projeto. A política faz parte do nosso país, e a política é a forma de pensar uma cidade, isso se chama política. E isso é importante para nós, porque nós vivemos nas cidades. Então, a hora que a gente valoriza esse tipo de projeto, a gente está protegendo toda a sociedade, inclusive as comunidades rurais que acabam, então, tendo os seus direitos também preservados. Agora, é uma boa maneira também de canalizar essa indignação tão típica dessa idade, né? Essa efervescência da juventude. É uma boa maneira de canalizar para essas melhorias sociais, né? Não adianta, por exemplo, a gente fazer... vamos trancar a BR. Trancar a BR, o que a gente faz com isso? A gente prejudica a nós mesmos. E os políticos continuam indo de helicóptero. Então, a gente precisa achar ações realmente eficazes que façam
façam a diferença. E essa é uma delas. Por quê? Porque traz a discussão sobre a política, a discussão sobre princípios sociais para dentro da escola. Os jovens vão se envolver, os jovens vão crescer a respeito disso. Isso é muito importante. A gente não pode desistir. A gente não pode achar também que um dia a política vai ser melhor. Nós temos que construir essa política melhor. E para isso a gente precisa aprender a lutar e aprender lá na escola como é que se faz uma política de verdade. A gente já viu o Mike falando ali que talvez ele seja um futuro político, a gente não sabe, mas esse é um momento já de identificar algumas lideranças. O professor, ele pode fazer esse papel, ele tem essa função? Esse professor que aparece na matéria é um líder. Por quê? Porque não é ele que quer aparecer. E tem muitos professores que querem ser o show. O grande show tem que ser o aluno. O grande show de uma escola é aluno aprendendo, aluno construindo, aluno produzindo. E é esse caso, um aluno produzindo um projeto, e esse projeto está sendo tão importante, está virando notícia estadual, logo notícia nacional. Então, nós podemos sim trazer formação para os nossos jovens e, claro, ele pode vir um dia a ser um grande político. E o que nós estamos precisando e precisando urgente no nosso país é de estadistas, pessoas que pensem o Brasil de uma forma global, não segmentada. Quando a gente fala de partido político, o que significa partido? Uma parte, um pedaço, mas é um pedaço da sociedade que precisa lutar pela sociedade inteira. Se um partido levantar uma bandeira da nós vamos defender só esse pedacinho da sociedade, nem vote, porque ele não vai ajudar na construção de uma nação inteira. Então, esse tipo de discussão as escolas não estão fazendo, ou melhor, precisam fazer mais, precisam fazer com profundidade. E aí essa formação vai fazer com que alguns jovens pensem assim: puxa, eu gosto disso, eu sou líder na minha comunidade, eu sou líder na minha escola, na minha sala de aula eu sou líder. Que tal se eu usar essa liderança para liderar uma cidade, liderar um estado, liderar um país? Então a gente pode sim canalizar toda essa energia dos jovens desde o início para que no futuro a gente tenha um grande estadista. Para a gente terminar, Marcos, nosso tempo está acabando. Discutir política na escola não significa o professor falar as suas preferências políticas para os alunos, ou não falar, mas não tentar influenciar os alunos nisso, né? Perfeito. Eu prefiro um professor que diga: eu sou de tal partido, gosto desse partido, no entanto, eu gostaria de ouvir vocês, e abrir a discussão, e ele é ético o suficiente para valorizar a opinião dos alunos. Esse professor é muito melhor do que aquele neutro, não sabe nada sobre política e diz: política não se discute, não se posiciona, não se posiciona de forma nenhuma. Aí ele está ensinando o quê? Está ensinando que sejam manada, sejam levados por aqueles que lideram. De jeito nenhum. Nós vamos ser líderes e a gente vai colocar o Brasil nos trilhos. É isso aí. Quem não gosta de política acaba sendo governado por quem gosta, né? Exatamente. Obrigada, Marcos. Foi um prazer. Bom dia, boa semana.